Oi, gente, tudo bem? Bom, esses últimos dias não têm sido fáceis pra mim, então eu decidi tentar falar um pouco sobre pra ver se clareia um pouco as minhas ideias. Pra quem não sabe, eu sou diagnosticada com borderline e também depressão. Eu tenho esse diagnóstico desde 2018 e eu vim falar um pouco sobre isso com vocês. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, se pode ser um tipo de gatilho pra você, por favor, não assista. Eu tô aqui realmente pra desabafar e contar como que é a minha vida e como foi a minha vida tendo esse transtorno de personalidade. E, enfim, eu realmente estou deixando aqui uma carta aberta pra vocês sobre minha vida convivendo com a borderline. Bom, meu caso com a borderline, desde nova, eu já meio que apresentava umas características meio border. Sempre que eu me sentia frustrada ou magoada desde criança, eu acabava me mutilando. E acabou que por um tempo cessou isso. E acabou que em 2017 eu tava num momento depressiva na minha vida. E eu fui diagnosticada primeiramente como depressiva e com bipolaridade afetiva, né? Bipolaridade afetiva, como o nome já diz, eu acabo tendo mudanças de humor conforme reações comigo ou qualquer tipo de afeto que me envolva ou envolva as coisas ao meu redor. Acabou que em 2018 eu tive real diagnóstico de borderline, que é nada mais nada menos que um transtorno de personalidade. O que significa borderline? A borderline em inglês significa no limite extremo ali da linha, e é basicamente isso a minha vida. E emocionalmente e psicologicamente falando. Ali em 2018, né, quando eu fui de fato diagnosticada com borderline, eu acabei tendo uma tentativa e acabou que eu parei no hospital psiquiátrico e fiquei internada durante um mês nesse hospital, fazendo tratamento para borderline. E lá eu aprendi muito que o meu corpo, ele responde muito fácil com as minhas emoções. E é isso que muitas vezes faz eu ser muito impulsiva, faz eu ser muito dramática ou explosiva muitas vezes. Nesse ano, 2018 para 2019, se não me engano, eu acabei tendo muitas dificuldades na minha vida. Eu já meio que tô me perdendo já. Enfim, eu fiquei um mês internado nesse hospital psiquiátrico fazendo tratamento para borderline. E depois que eu saí desse hospital, foi horrível. Porque eu fiquei literalmente um mês internada no hospital, sem ter contato com o mundo de fora, sem ter celular, sem nada. Literalmente só vivendo na clínica, dormindo, acordando, passando o dia, comendo, vendo minha família, às vezes uma vez por semana. E eu só tive uma saída liberada nesse meu tempo de internamento, que foi no final, que foi quando eles estavam me vendo mais estável, né, correspondendo mais aos tratamentos. Acabou que eu saí e mesmo eu podendo sair um dia inteiro, eu decidi voltar pra clínica porque eu comecei a ficar mal. Depois, quando eu saí da clínica, eu tive muitas crises de pânico.
eu não conseguia conviver com pessoas ao meu redor. Pegar um ônibus era um pesadelo pra mim, porque ao ver todas aquelas pessoas em volta de mim, todos aqueles sons, tudo era tudo tão intenso, e eu tinha muito ataque de pânico depois que eu saí da clínica pro meu tratamento de borderline e depressão. Acabou que eu entendi que na borderline nunca vai ser somente a borderline, infelizmente. Na borderline eu tenho muita instabilidade e hipersensibilidade ao meu redor. Então, a borderline, ela é um desajuste químico aqui no meu lobo frontal, no meu lobo frontal, aqui na parte da frente aqui da cabeça, onde que controla as emoções. Basicamente, a química ali das minhas emoções, elas são muito 8 ou 80. Então, eu posso estar vivenciando uma crise existencial surreal, tipo, vazia, apática ao extremo, e de repente eu estou alegre ao extremo, chorando ao extremo, triste ao extremo. Então, é muito isso, é 8 ou 80, e são picos muito intensos. Então, se eu ficar feliz, eu vou ficar muito feliz. Se eu ficar triste, eu vou ficar muito triste. Se eu ficar irritada, eu vou ficar muito irritada. Então, eu comecei a fazer o tratamento, né? Comecei a tomar os remédios exatamente para ajustar esse meu humor. Então, basicamente, agora, tudo é meio termo. Então, eu fico feliz, mas eu não fico aquele tão feliz. Eu fico triste, mas eu não fico naquele tão triste. Eu fico irritada, mas não naquele tão irritada, a ponto de eu ter crises. E na borderline, além de ter essas mudanças extremas de humor, obviamente acaba trazendo outras coisas. Eu tenho depressão também. Ontem eu tive que sair do meu trabalho porque começou a me dar uma crise de ansiedade que me gerou uma crise de depressão. Eu comecei a chorar, era umas 4 horas da tarde, começou a vir uma vontade intensa de chorar, e eu só fui parar de chorar hoje de manhã. Eu acabei passando muito mal ontem à noite, né? Comecei ali chorando muito, faltando ar, e acabou que de noite de tanto chorar eu comecei a passar mal de enxaqueca. Inclusive, nesse ano de 2017 ali, que eu fui diagnosticado com bipolaridade afetiva, né? Eu também comecei a ter crises de enxaqueca. Eu acho que essas minhas crises de enxaqueca têm 99% de certeza que ela ocorre por conta dessa minha mudança de humor muito drástica. Então, além de ter ter a borderline, depressão, mais ansiedade, mais todas as coisas que envolvem ali a borderline, por conta de ser tudo extremo, então acaba eu acabo tendo muita desassociação, eu acabo tendo muitas crises, então eu acho que isso acaba levando meu corpo ao extremo, me dando enxaqueca. E as minhas enxaquecas também acabam sendo muito extremas, que faz se eu tenho enxaqueca, acabou meu dia. É eu passando mal do estômago, é eu não conseguindo levantar da cama, é eu não conseguindo ouvir nada muito alto, é eu não conseguindo ter nenhuma luz, coisa que a gente já meio que imagina como que é enxaqueca, né? Mas eu tô aqui pra falar quão difícil é conviver com isso. E ao mesmo tempo que é tão bom, porque eu sei que com a borderline eu sou uma pessoa, tipo, quando eu não estou no momento de apatia, eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu gosto de fazer as pessoas sorrirem, eu gosto de ver quem eu gosto sorrindo, eu gosto de, sabe, alegrar as pessoas.
Mas eu, desde a minha adolescência, eu nunca tive uma fase que eu falasse, é isso. Na verdade, é exatamente ao contrário. Desde a minha adolescência, eu tive muitas fases que eu falei, é isso, sabe? Desde a minha adolescência, eu tive muitas e muitas fases que eu me identifiquei e, obviamente, eu já mudei em questão de meses. Eu tive a fase Graziella, que trabalha num lugar e se dedica completamente a esse lugar, Graziella barista, Graziella ciclista, Graziella artística, Graziella... Eu tive várias, eu tenho várias Graziellas dentro de mim, exatamente por conta desse transtorno de personalidade. Eu não consigo me identificar com apenas uma coisa. Eu absorvo muito as coisas ao meu redor. Infelizmente, essa é a minha realidade. Eu não consigo simplesmente mudar isso. Eu sou muito sensitiva às coisas ao meu redor. Então, se eu estou convivendo com pessoas que são de um jeito, eu vou acabar ficando desse jeito. Se eu convivo com outras pessoas que são de outro jeito, eu vou acabar sendo de outro jeito. E se eu convivo somente comigo, eu sou de um outro jeito também. É muito toda hora. E é muito cansativo. É muito cansativo. Às vezes eu tento não ficar culpando a borderline, porque eu sei que isso faz parte de mim e não que se resume a mim. É muito difícil eu pegar e falar, olha, hoje eu não tô muito bem, porque eu simplesmente não tô bem. Eu sei que, na verdade, é esse meu transtorno fazendo eu não ficar bem muitas vezes. É esse meu desequilíbrio químico que faz eu ficar mal muitas vezes, sabe? Pois é que eu sempre fui uma pessoa que vivi muito sozinha. E pode ser que a borderline seja um resultado disso. Ou pode ser que a borderline tenha sido acabou sendo um modo defensivo do meu corpo lidar com as coisas. Mas, ao mesmo tempo, é muito destrutivo. É cansativo mentalmente, o que acaba me deixando eu cansada fisicamente. Eu realmente não sei que fim que eu vou levar esse vídeo aqui, mas ontem, enquanto eu tava, tendo a crise e tudo, eu me toquei que provavelmente eu estou numa crise novamente de depressão. Eu tô aqui na Nova Zelândia faz quase 11 meses e eu voltei a tomar medicação depois que eu vim pra cá, porque novamente tudo estava sendo um extremo pra mim. No início desse ano, tudo dando certo, eu vivendo meu sonho de estar em outro país, vivendo, tudo, mas eu comecei a ter uma crise depressiva muito forte, o que fez eu pensar várias vezes em não estar aqui mais. Mas eu sei que quando eu tô bem, eu adoro viver. Eu adoro a Graziella 880. Eu adoro viver. Não tem nem como. O dia tá lindo lá fora, sabe? E mesmo assim, eu não tava feliz. Eu não tava conseguindo levantar da cama. Eu não tava conseguindo viver esses meus momentos aqui como deveriam ser vividos. E ainda não estou conseguindo, sinceramente, porque eu sinto que tudo tá vindo novamente, sabe? Enfim. Aí aqui na Nova Zelândia eu voltei a fazer o tratamento, tanto pra borderline quanto pra depressão. Depois que eu fui internada, eu acabei fazendo um tratamento durante 1 ano e meio. Acabou acontecendo coisas que me deixaram depressiva novamente, só que
eu lidei de um jeito muito melhor do que eu costumaria lidar, né, sem os medicamentos. Eu acabei parando e eu consegui, sozinha, achar uma Graziella que poderia ser um pouco mais estável. Em 2020, acabou que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Igor. Ele nem sabia que existia isso direito, esse borderline. Ele já tinha ouvido falar, mas ele nunca entendeu o que era até ele conviver comigo. Ele me abraçou do jeito que eu sou, por conta dele também ser uma pessoa sensível. Então eu acho que ele fala pra mim, pelo menos, né? Ele se achava sensível até ele me conhecer. De 2020 pra cá, eu não tava fazendo os tratamentos, né? Na verdade, de 2019 pra cá, eu não fiz mais nenhum tratamento. Eu tentei me descobrir Graziella, né? A Graziella com um transtorno, mas tentando usar as coisas que eu aprendi pra lidar comigo mesma. E, inclusive, é um dos motivos que eu gosto de ler as coisas sobre psicologia, porque isso faz eu entender um pouco mais como que minha cabecinha lida, porque é difícil de eu tentar entender sozinha muitas vezes, sabe? Mas ninguém vai me conhecer melhor do que eu mesma, então nada melhor do que eu ter um conhecimento a ponto de tentar me ajudar, sabe? E acabou que aqui na Nova Zelândia, eu prestes a viver um dos meus melhores momentos da minha vida, eu tava perdendo quase tudo novamente. As crises que eu tenho durante a borderline, que são crises bem ruins, eu posso falar assim, são crises horríveis, junto com a depressão, mesmo vivendo num lugar maravilhoso desse. E acabou que eu voltei a fazer o tratamento, mas eu ainda não me vejo 100%, assim como ontem eu tive essa crise depressiva. Eu ainda estou mal. Acho que dá pra ver pela minha cara que eu não tô 100%. Essa é uma das coisas que a borda me faz. Eu sou muito expressiva. Eu sou muito expressiva, gente. Se eu não tô bem, vocês vão ver na minha cara. Se eu tô bem, vocês vão ver na minha cara também. Exatamente pelo fato de eu ser muito empática, muitas vezes, né? Por eu ter muita emoção aqui, eu me coloco muito no lugar dos outros. Então eu sempre tento alimentar primeiro a coisa boa pra depois a coisa ruim, sabe? E infelizmente acontece. Eu sou um ser humano que alimenta coisas ruins dentro de mim também. Eu tenho esses monstros internos de mim, dentro de mim. Sei lá. Inclusive, agora eu estou vivendo a Grazi Vlogger, né? Tô tentando gravar conteúdos aqui pro YouTube. E era uma coisa que eu estava gostando muito até eu começar a perceber que eu não estava conseguindo novamente seguir com as minhas metas. Eu estava conseguindo durante quase 2 meses, né? Postando os vídeos aqui. Mas agora eu estou novamente numa fase que eu estou... Não tô legal. Não tô legal. E eu vejo isso ao redor de mim afetando. Não tô legal mais no trabalho. Eu não tô tão legal em casa. Eu não tô tão legal comigo mesma. Eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer. Só tem sido difícil. A conversa que eu tô tendo aqui pode estar um pouco confusa, não sei, mas eu realmente não tenho nenhum prescript aqui ou algo assim pra eu ler. Eu realmente tô conversando com vocês como eu conversaria com alguém e eu só quero mostrar que nem tudo é o que vocês veem. Quem vê os meus vídeos ali, o lofazinho, cozinhando, né? Imagina que a nossa vida acaba sendo muito
tranquila, mas na verdade todos nós eu acho que temos monstros dentro da gente e às vezes é preciso pôr pra fora, sabe? Que às vezes tá tudo bem, não tá bem, mas tá tudo bem e vai ficar tudo bem. E é isso, eu não sei mais o que falar, já tô com 25 minutos gravado aqui. Provavelmente vai ser bem menos, né, quando eu for subir esse vídeo. Se eu subir esse vídeo. Eu acho que eu só quero dizer que eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Mas tá difícil. É difícil. Tô realmente sendo sincera com vocês e não quero desistir. Eu tô aqui. E nem sei se alguém vai ver esse vídeo. Provavelmente esse alguém vai ser o Igor, porque ele me acompanha sempre. É isso. Esse é o meu desabafo com vocês hoje. Vejo vocês talvez na próxima. Talvez não. Não sei.